Ela acreditava que finalmente havia encontrado um novo lar, cheio de conforto e carinho. Mas aos poucos, os gestos doces começaram a esconder um silêncio cruel. Cada objeto retirado do seu quarto era como apagar um pedaço da sua história. E quando a dor física se uniu à solidão, a verdade veio à tona de forma avassaladora. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no canal e diga de que cidade você está assistindo. Continuando. Dona Célia nunca imaginou que um dia viveria em uma casa tão grande e bonita quanto aquela. Durante 57 anos de casamento com seu Manuel, o apartamento de 2 quartos na região leste de Belo Horizonte havia sido suficiente para criar os 3 filhos, receber os netos e guardar todas as memórias de uma vida simples, porém repleta de amor. Quando Manuel partiu, deixando apenas o eco de sua voz nas paredes daquele lar, Célia sentiu que parte dela também se foi. Os filhos se revezavam nas visitas, trazendo netos, quitutes e preocupações sobre deixá-la sozinha naquele apartamento que parecia crescer a cada dia de ausência. Foi o filho do meio, Leonardo, quem fez o convite que mudaria tudo. Ele havia conquistado uma posição de destaque em uma empresa multinacional de tecnologia. E o sucesso lhe permitira comprar uma casa ampla no bairro Belvedere, um dos mais nobres de Belo Horizonte, com jardim, piscina e quartos de sobra. Patrícia, sua esposa há 8 anos, concordara que seria maravilhoso ter a sogra morando com eles. Afinal, Dona Célia sempre fora uma mulher doce, silenciosa, de poucas palavras e muita fé. Não daria trabalho algum. Quando Leonardo fez o convite, os olhos de Célia se encheram de lágrimas. Era a primeira vez desde a partida de Manuel que se sentia verdadeiramente acolhida. Os outros 2 filhos moravam longe. As visitas eram raras. Leonardo oferecia não apenas um teto, mas uma chance de pertencer a uma família novamente. A mudança aconteceu em um domingo ensolarado de março. Célia trouxe consigo apenas o essencial: algumas roupas, seus terços, a Bíblia gasta de tanto uso com marcadores de páginas em salmos preferidos, fotografias emolduradas de Manuel e dos filhos em diversos momentos da vida, o álbum de casamento com páginas amareladas pelo tempo e a velha poltrona de tecido floral onde costumava se sentar todas as tardes para rezar o terço e observar o movimento da rua pela janela. Aquela poltrona tinha quase 40 anos. Manuel a comprara numa liquidação quando Leonardo nascera, e desde então ela testemunhara cada capítulo importante daquela família. Leonardo insistiu em contratar um caminhão de mudanças, mas a mãe recusou com um sorriso tímido e os olhos baixos. Não era preciso tanto. Sua vida cabia em poucas caixas de papelão, algumas sacolas de tecido e uma poltrona desbotada que carregava mais memórias do que peso. A casa nova impressionou Célia. Era moderna, com pé direito alto, janelas enormes que traziam muita luz natural e uma vista das montanhas, e uma decoração impecável assinada por Patrícia, que tinha formação em design de interiores. Tudo era branco, cinza e bege, linhas retas, minimalismo, sofisticação fria e distante. Nada daquela desordem aconchegante do apartamento antigo, onde cada objeto contava uma história. Ali, tudo parecia saído de uma revista. Bonito, mas impessoal. O quarto preparado para Célia ficava no térreo, com vista para o jardim. Era espaçoso, com banheiro privativo e uma cama king size. Patrícia escolhera roupa de cama branca e cinza, travesseiros de plumas, um abajur moderno. Tudo novo, tudo caro, tudo sem nenhum traço de Célia. Patrícia recebeu a sogra com abraços e sorrisos, preparara um almoço especial, arrumara o quarto com lençóis novos e até colocara um arranjo de flores frescas na cômoda. Célia agradeceu, emocionada. Leonardo segurou a mão da mãe e disse com os olhos brilhando: "A senhora merece isso e muito mais, mãe. Aqui a senhora vai ter todo o conforto que sempre nos deu." Nos primeiros dias, tudo pareceu perfeito. Célia acordava cedo, como sempre fizera desde jovem, às 5:30 da manhã, quando os primeiros raios de sol começavam a clarear o céu de Belo Horizonte,
e descia para preparar seu café com leite, o mesmo ritual de décadas. Patrícia ainda dormia, então a casa era só dela naquelas primeiras horas da manhã. O silêncio era diferente do silêncio do apartamento velho. Ali, no Belvedere, era um silêncio luxuoso, pontuado apenas pelo canto de pássaros no jardim e pelo zumbido distante de carros na avenida. Depois do café, sentava-se na varanda dos fundos com sua Bíblia, as páginas finas entre os dedos enrugados, e rezava, agradecendo por aquele novo recomeço, pedindo proteção para os filhos, pedindo que Manuel, lá de onde estivesse, velasse por todos. Leonardo saía cedo para o trabalho, às 7:30, sempre impecável com seu terno cinza e a pasta de couro, e voltava tarde, por volta das 10 da noite, sempre cansado, sempre com o celular colado na orelha, mas feliz por ver a mãe bem instalada em sua casa. Foi na segunda semana que Célia notou a primeira mudança. Ao descer para o café da manhã, encontrou Patrícia já acordada, sentada à mesa da cozinha, com uma xícara de chá verde e o tablet na mão. A nora sorriu com simpatia e comentou: Dona Célia, percebi que a senhora acorda bem cedo. Não precisa se preocupar com o café. Vou pedir para a Joana preparar tudo quando ela chegar. A senhora pode dormir um pouco mais, aproveitar o conforto da casa. Célia hesitou. Dormir até mais tarde nunca fora seu hábito. Acordar com o sol, preparar o café, era parte de sua rotina há décadas. Mas não quis contrariar. Agradeceu com um aceno de cabeça e subiu de volta ao quarto, sentindo-se estranhamente deslocada. Joana, a funcionária da casa, chegava todos os dias às 8 da manhã pontualmente. Era uma mulher de uns 40 anos, magra, baixa, de olhos atentos cor de mel e poucas palavras. Tinha a pele marcada pelo sol e mãos calejadas de quem trabalhou a vida inteira em serviços domésticos. Trabalhava para Patrícia há 3 anos e conhecia bem os gostos e exigências da patroa. Tudo tinha que estar impecável, nada fora do lugar, silêncio absoluto quando ela estava trabalhando no escritório, discrição acima de tudo. Quando foi apresentada a Dona Célia, Joana cumprimentou com respeito, segurando as mãos da senhora entre as suas, e logo percebeu naquela mulher idosa algo familiar. O peso silencioso de quem aprendeu a não incomodar, a não ocupar espaço, a não fazer barulho. Reconhecia aquilo porque era exatamente assim que se sentia todos os dias naquela casa. Joana morava no bairro Nacional, do outro lado da cidade, e pegava 2 ônibus para chegar ao Belvedere. Tinha 2 filhos adolescentes, criados com sacrifício depois que o marido a abandonara por outra mulher. Sabia o que era depender da boa vontade dos patrões, engolir humilhações, sorrir quando queria chorar. Por isso, quando olhava para Dona Célia, via não apenas uma senhora idosa, mas via a si mesma daqui a alguns anos, invisível, silenciada, tolerada. As semanas seguintes trouxeram outras pequenas mudanças. Célia gostava de deixar a janela do quarto aberta durante o dia para arejar, mas Patrícia sugeriu com delicadeza que era melhor manter fechada por causa da poeira e dos insetos. Célia concordou. Costumava assistir à novela das 6 na sala, mas Patrícia comentou que aquele era o horário em que ela gostava de fazer suas ligações de trabalho e precisava de silêncio. Célia passou a assistir no quarto. Gostava de usar sua poltrona floral na varanda, mas Patrícia mencionou que o tecido destoava da decoração da casa e que seria melhor colocá-la em outro lugar. A poltrona foi movida para o quarto, onde mal cabia. Leonardo não percebia nada. Chegava tarde, exausto das reuniões intermináveis, dos projetos urgentes, das viagens corporativas, jantava rapidamente algo que Joana deixava preparado ou que Patrícia encomendava de restaurantes chiques, e subia para o escritório resolver pendências, responder e-mails, participar de videoconferências com a equipe nos Estados Unidos. Aos finais de semana, havia sempre algum compromisso profissional ou social, reuniões com clientes importantes em restaurantes do Savassi, jantares corporativos em coberturas na Pampulha, viagens de trabalho para São Paulo e Rio de Janeiro. Quando cruzava com a mãe nos corredores da casa, sempre correndo de um cômodo para outro, perguntava apressado: Como está, mãe?
Está precisando de alguma coisa? Célia respondia sempre com o mesmo sorriso tímido e resignado, os olhos baixos, as mãos entrelaçadas. Está tudo bem, meu filho. Não se preocupe comigo. Pode cuidar do seu trabalho, das suas coisas. Estou ótima aqui. Mas não estava tudo bem. E a cada dia que passava, ficava menos. A verdadeira transformação começou no final do primeiro mês, quando Célia já começava a se sentir menos como uma hóspede e mais como parte daquela casa. Desceu certa manhã de abril e encontrou Joana retirando sua poltrona do quarto, carregando-a com dificuldade pelo corredor. Patrícia estava ao lado, supervisionando com os braços cruzados e expressão serena. Ao ver a sogra parada na escada, vestindo a camisola de algodão e os chinelos gastos, explicou com um sorriso que não chegava aos olhos. Dona Célia, essa poltrona está muito velha e ocupando espaço demais no quarto. O tecido está desbotado, fora de moda e sinceramente desvaloriza o ambiente. Vou mandá-la reformar, trocar o estofado, modernizar. Enquanto isso, a senhora pode usar as cadeiras da varanda ou o sofá da sala. Vai ser melhor assim, a senhora vai ver. Célia sentiu o coração apertar como se alguém estivesse apertando um nó em seu peito. Aquela poltrona não era apenas um móvel, era muito mais que isso. Era o único pedaço de sua antiga vida, de sua verdadeira casa, que trouxera consigo para aquele lugar estranho e frio. Era onde Manuel costumava se sentar para ler o jornal aos domingos. Era onde ela amamentara Leonardo ainda bebê. Era onde rezara pelos filhos em cada crise, em cada dificuldade. Era onde se sentava para conversar com as lembranças de Manuel, mantendo viva a memória dele através daquele objeto simples. Era onde encontrava paz quando tudo mais parecia desmoronar. Mas, ao olhar para Patrícia, com aquele sorriso educado e aquelas palavras envoltas em carinho falso, Célia não encontrou forças para argumentar. Apenas assentiu com a cabeça, engoliu o choro que subia pela garganta e assistiu em silêncio enquanto levavam sua poltrona embora, levando junto um pedaço de sua alma. As cadeiras da varanda eram de metal e madeira, bonitas, mas duras, sem almofadas, sem conforto. Célia tentou sentar-se ali para rezar, mas a dor nas costas e nos quadris que já a incomodava há anos piorou. Levantava-se com dificuldade, as mãos trêmulas segurando o braço da cadeira. Patrícia observava de longe, mas não dizia nada. Uma tarde, Joana trouxe discretamente uma almofada pequena e colocou na cadeira onde Célia costumava sentar. A senhora precisa de apoio, disse em voz baixa, quase como um segredo. Célia agradeceu com os olhos marejados. No dia seguinte, a almofada havia desaparecido. Quando Célia perguntou sobre ela, Patrícia respondeu com naturalidade. Aquela almofada estava manchada, dona Célia. Joguei fora. Vou comprar uma nova para a senhora. Não se preocupe. Mas a almofada nova nunca chegou. Célia começou a evitar sentar-se. Ficava mais tempo em pé, apoiada no batente da porta ou na janela, observando o jardim. A dor se intensificava dia após dia. À noite, deitada na cama, sentia cada músculo doer. Usava uma pomada que o médico havia receitado anos atrás, um gel mentolado que trazia alívio temporário. Guardava o tubinho azul na gaveta da cômoda, ao lado da Bíblia. Certa manhã, ao acordar com dor forte, foi buscar a pomada e não a encontrou. Revirou a gaveta com mãos trêmulas. Nada. Abriu o criado mudo, vasculhou o banheiro. Nada. A pomada havia desaparecido. Desceu devagar e perguntou a Joana com voz baixa: Joana, você viu uma pomada azul que eu deixo na gaveta? Joana negou ter visto e prometeu procurar. Célia não ousou perguntar a Patrícia. Apenas voltou para o quarto e suportou a dor em silêncio, com os olhos fixos no teto e as lágrimas molhando o travesseiro. Joana, porém, não era tola. Trabalhava em casas havia mais de 20 anos e conhecia bem os sinais. Via o jeito como Dona Célia se levantava, apoiando-se nas paredes. Percebia a expressão de dor contida no rosto enrugado. Notava como Patrícia observava cada movimento da sogra com um olhar frio e calculado, sempre com um sorriso nos lábios, sempre com palavras doces e gestos controlados. Um dia, enquanto arrumava o quarto de Dona Célia,
Joana encontrou a pomada escondida no fundo de um armário do banheiro, embaixo de toalhas que ninguém usava. Pegou o tubinho, limpou-o e colocou-o de volta na gaveta da cômoda. Não disse nada a ninguém. Naquela noite, Dona Célia encontrou a pomada e seus olhos se encheram de lágrimas. Alguém ainda se importava. Mas no dia seguinte, a pomada desapareceu novamente. Célia começou a entender que aquilo não era coincidência. Era algo muito pior. Era deliberado. Era silencioso. Era invisível para todos, menos para ela. E para Joana. Leonardo viajou a trabalho para São Paulo e ficaria fora por uma semana. Patrícia aproveitou a ausência do marido para intensificar o controle. As refeições de Dona Célia passaram a ser servidas em horários fixos, sem margem para variações. Nada de beliscar entre as refeições. Nada de café da manhã tardio. Disciplina, dizia Patrícia com um sorriso, é importante para a saúde da senhora. Célia emagrecia, não por falta de comida, mas por falta de vontade. A casa que deveria ser um refúgio havia se tornado uma prisão sofisticada, onde cada movimento era vigiado, cada queixa era silenciada, cada desconforto era minimizado. E, o pior de tudo, seu filho não via nada. Está gostando dessa história? Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar. Joana, porém, não era tola. Trabalhava em casas havia mais de 20 anos, desde os 16 anos de idade, quando precisou abandonar os estudos para ajudar a família. Conhecia bem os sinais do que via acontecendo ali, naquela casa aparentemente perfeita do Belvedere. Reconhecia o sofrimento silencioso, porque ela mesma já havia passado por situações parecidas em outros empregos, em outras casas grandes e elegantes, com outras patroas que exerciam poder através de pequenas crueldades disfarçadas de cuidado e preocupação. Já trabalhara para famílias onde a idosa da casa era tratada como um móvel inconveniente, tolerada, mas não amada, alimentada, mas não nutrida. Via o jeito como Dona Célia se levantava pela manhã, sempre devagar demais, apoiando-se primeiro nas paredes, depois nos móveis, a mão sempre na lombar como se tentasse segurar algo que estava se partindo por dentro, o rosto contraído de dor, mesmo quando tentava sorrir. Percebia a expressão de dor contida no rosto enrugado, nos olhos que já não brilhavam como nos primeiros dias, quando chegara cheia de esperança. Notava como Patrícia observava cada movimento da sogra com um olhar frio e calculado, de predadora estudando a presa, sempre com um sorriso nos lábios quando alguém estava olhando, sempre com palavras doces que escondiam veneno, sempre com gestos controlados que pareciam carinhosos, mas eram profundamente cruéis quando se olhava com atenção. Foi durante a tarde de uma quinta-feira chuvosa de maio que Joana decidiu agir. Patrícia havia saído para um compromisso no centro da cidade, na região da Savassi, algo relacionado a um cliente novo do escritório de design que queria reformar um apartamento de cobertura. Dissera que voltaria apenas no fim da tarde. A casa estava silenciosa, apenas com o som distante do tic-tac do relógio antigo da sala e o canto melancólico dos pássaros no jardim, abafados pela chuva fina que caía lá fora. Joana subiu ao segundo andar, pisando devagar nos degraus de mármore para não fazer barulho, onde ficava o closet de Patrícia, um ambiente amplo e luxuoso, maior que a sala do apartamento onde Joana morava com os filhos, cheio de roupas de grife organizadas por cores e estações, sapatos importados alinhados como soldadinhos em prateleiras especiais, bolsas caras de marcas famosas guardadas em nichos, iluminados com pequenas luzes embutidas. No fundo do closet, havia um armário grande de madeira escura trancado com chave, onde Patrícia guardava documentos importantes, joias que não usava com frequência e outros objetos pessoais que preferia manter longe de olhos curiosos. Joana sabia onde a chave ficava, porque já havia visto Patrícia pegá-la várias vezes, dentro de uma caixinha pequena de porcelana, pintada à mão, que ficava na penteadeira do quarto principal. Com o coração batendo forte e as mãos suando, Joana abriu o armário e encontrou o que procurava. Lá estava a pomada de Dona Célia, escondida atrás de pastas e papéis antigos,
junto com a almofada pequena que havia sumido da varanda. Havia também outras coisas. Fotografias de Dona Célia que costumavam ficar expostas na estante da sala, um xale de lã que a senhora usava nas noites frias, até mesmo o livro de receitas manuscritas que pertencera à falecida sogra de Patrícia e que Célia gostava de folhear, lembrando dos pratos que preparava para a família. Joana pegou a pomada, fechou o armário, recolocou a chave no lugar e desceu rapidamente. Encontrou Dona Célia sentada na cama do quarto com as pernas estendidas e as mãos pressionando a lombar. A senhora levantou os olhos quando Joana entrou, e naquele olhar havia tanta tristeza que a funcionária sentiu um aperto no peito. Dona Célia, encontrei sua pomada, disse Joana em voz baixa, fechando a porta atrás de si e verificando pelo corredor se não havia ninguém. Estava no armário lá de cima, escondida no fundo, embaixo de um monte de papéis velhos. A senhora precisa usar, está com muita dor, dá para ver no seu rosto. Célia pegou o tubinho com mãos trêmulas, que já não tinham mais a firmeza de antes. Apertou o plástico contra o peito como se fosse um tesouro, e seus olhos se encheram de lágrimas que escorreram devagar pelas bochechas enrugadas. Obrigada, Joana. Muito obrigada mesmo. A senhora não sabe o quanto isso significa para mim. Mas como foi parar lá em cima? Eu jurava que tinha deixado aqui na gaveta, bem guardadinha. Joana hesitou, mordendo o lábio inferior. Queria dizer a verdade, gritar que aquilo não era acidente nenhum, que era tudo proposital, planejado, cruel. Queria dizer que Patrícia estava fazendo aquilo de propósito, que estava sistematicamente retirando tudo que trouxesse conforto ou alívio para Dona Célia, que estava transformando aquela casa num lugar de sofrimento disfarçado. Mas tinha medo. Medo de perder o emprego que sustentava seus 2 filhos adolescentes, medo de ser acusada de mentirosa ou de estar inventando intrigas, medo de causar um problema maior que não conseguiria controlar. Então apenas disse com voz suave: Não sei ao certo, Dona Célia. Talvez tenha sido guardada lá por engano, talvez alguém tenha achado e colocado no lugar errado. Mas vou ficar de olho. Prometo que vou cuidar para não acontecer de novo. Mas aconteceu de novo, e de novo, e de novo. Toda vez que Joana repunha a pomada na gaveta de Dona Célia, ela desaparecia no dia seguinte. Toda vez que Joana colocava uma almofada na cadeira da varanda, ela sumia misteriosamente. Patrícia mantinha o controle absoluto sobre cada detalhe daquela casa e, especialmente, sobre o conforto da sogra. Leonardo viajou para São Paulo na segunda semana de maio e ficaria ausente por 10 dias. Tinha uma série de reuniões importantes com investidores internacionais e não poderia voltar antes. Ligou para casa todas as noites, sempre apressado, sempre com ruído de restaurantes ou hotéis ao fundo. Como está aí, Patrícia? E a minha mãe, está bem? Patrícia respondia, com voz doce e tranquilizadora. Está tudo ótimo, amor. Sua mãe está bem, comendo direito, descansando. Não se preocupe. Foque no seu trabalho. Mas a realidade era bem diferente. Com Leonardo longe, Patrícia intensificou o controle. As refeições de Dona Célia passaram a ser servidas em horários ainda mais rígidos. Café da manhã às 8 em ponto, almoço ao meio-dia, jantar às 7 da noite. Nada de beliscar entre as refeições. Nada de pedir algo diferente do que estava preparado. Disciplina, dizia Patrícia, com aquele sorriso gelado, é fundamental para a saúde de uma pessoa da sua idade, Dona Célia. A senhora precisa de rotina. Célia obedecia calada. Comia sem vontade, mastigando devagar, sentindo cada garfada descer com dificuldade pela garganta apertada. Emagrecia a olhos vistos. As roupas ficavam largas, os ombros mais curvados, o rosto mais cavado. Joana observava tudo com crescente preocupação e impotência. Foi durante essa semana que aconteceu o pior. Dona Célia acordou uma madrugada com uma dor terrível na coluna, uma dor que irradiava pelas pernas e a impedia de se mover. Ficou deitada, gemendo baixinho, as lágrimas escorrendo pelos cantos dos olhos. Quando Joana chegou pela manhã, encontrou a senhora ainda na cama, pálida, com o corpo rígido de dor. Dona Célia, a senhora precisa ir ao médico, disse Joana alarmada. Vou chamar a Dona Patrícia. Não,
murmurou Célia com dificuldade. Não quero incomodar. Vai passar. Mas Joana insistiu e foi chamar Patrícia, que estava na academia particular que mantinha no segundo andar da casa, correndo na esteira com fones de ouvido. Quando Joana bateu na porta e explicou a situação, Patrícia desligou a esteira e limpou o suor do rosto com uma toalha branca. Seu rosto não demonstrava preocupação, apenas uma leve irritação. Joana, minha sogra, é idosa. Pessoas idosas sentem dores. Isso é normal, disse Patrícia com frieza. Ela só está se fazendo de vítima para chamar atenção. Acontece sempre que meu marido viaja. Já percebi esse padrão. Mas, dona Patrícia, ela realmente está muito mal. Não consegue nem se levantar. Patrícia suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Está bem. Vou ver. Subiu ao quarto de Célia, olhou rapidamente para a sogra deitada e disse com voz calma e controlada: Dona Célia, a senhora precisa fazer um esforço. Ficar deitada o dia todo só vai piorar. Vou pedir para a Joana ajudá-la a levantar e dar uma volta. Pela casa. Movimento é o melhor remédio. Mas eu não consigo, sussurrou Célia, a voz embargada. Dói muito. Patrícia sorriu, mas era um sorriso sem calor. Dona Célia, com todo respeito, a senhora precisa parar com esse comportamento. Meu marido trabalha muito para dar conforto a todos nós. Não é justo que ele volte de viagem e encontre a senhora assim, se vitimizando. Isso cansa, sabe? Cansa todo mundo. Célia fechou os olhos, sentindo as palavras cortarem mais fundo que qualquer dor física. Sentiu vergonha, humilhação, solidão. Assentiu com a cabeça e, com a ajuda de Joana, conseguiu se sentar, na beirada da cama. Cada movimento era uma tortura, mas ela não reclamou mais. Apenas engoliu os gemidos e tentou sorrir para não desagradar. Joana ajudou Dona Célia a se vestir, a lavar o rosto, a descer para o café da manhã. A senhora comeu pouco, as mãos tremendo ao segurar a xícara. Patrícia observava de longe sentada no sofá com o tablet, sem dizer nada, apenas vigiando. Naquela tarde, enquanto Patrícia estava no escritório em uma videoconferência, Joana se sentou ao lado de Dona Célia na varanda. A senhora estava em uma das cadeiras duras, o corpo tenso, o rosto contraído. Joana segurou a mão dela e disse baixinho: Dona Célia, a senhora precisa contar para o seu filho o que está acontecendo aqui. Célia balançou a cabeça lentamente. Ele não vai acreditar. Vai achar que estou inventando. A Patrícia é muito esperta, Joana. Ela nunca deixa rastros. Tudo que ela faz parece cuidado, parece preocupação. Como vou provar? Joana apertou a mão da senhora. Eu posso contar. Eu vi tudo. Vi a pomada escondida, vi as almofadas sumindo, vi como ela trata a senhora. Célia olhou para Joana com gratidão e tristeza. Se você fizer isso, ela vai te mandar embora. E você precisa desse emprego, precisa sustentar seus filhos. Não vou deixar você se prejudicar por minha causa. As duas mulheres ficaram ali, de mãos dadas, em silêncio compartilhado, duas almas cansadas tentando sobreviver em uma casa que parecia linda por fora, mas escondia crueldade por dentro. Leonardo retornou de São Paulo numa sexta-feira à noite, chegando por volta das 9 horas. O voo havia atrasado por causa do mau tempo, e ele estava especialmente cansado depois de 10 dias intensos de reuniões, apresentações, jantares de negócios e noites mal dormidas em quarto de hotel. Entrou em casa com a mala de viagem pesada, a gravata afrouxada, a barba por fazer. Cansado, mas animado por estar finalmente de volta ao seu lar, à sua família. Patrícia o recebeu na porta com um abraço apertado e um beijo demorado, como se tivesse sentido muito sua falta. Ela estava impecável, como sempre, usando um vestido elegante, maquiagem perfeita, perfume suave. A casa estava impecável também, cada objeto no lugar certo, como sempre. Jantar pronto na mesa posta com velas e taças de vinho, música ambiente tocando baixinho no som do living, velas aromáticas perfumando o ar com cheiro de lavanda e baunilha. E minha mãe, como ela está? Foi a primeira pergunta dele assim que se afastou do abraço, olhando em volta como se esperasse ver Dona Célia aparecer na sala para recebê-lo.
Está bem, amor. Dormindo cedo, como sempre ultimamente, respondeu Patrícia com naturalidade absoluta, como se não houvesse nada de errado. Sabe como é? A idade vai chegando e ela cansa cada vez mais fácil. Hoje ela estava particularmente cansada, jantou mais cedo e subiu para o quarto logo depois. Achei melhor deixá-la descansar. Leonardo assentiu, aceitando a explicação sem questionar, sem desconfiar. Afinal, Patrícia sempre cuidara tão bem de tudo durante suas ausências. Leonardo subiu para ver a mãe. Bateu de leve na porta e entrou. Célia estava deitada, de lado, com as costas para a porta. Ouviu a voz do filho e se virou devagar. Quando o viu, seus olhos se iluminaram por um breve instante, mas logo voltaram àquela expressão de cansaço e resignação. Mãe, como a senhora está? Senti sua falta, disse Leonardo, sentando-se na beirada da cama. Estou bem, meu filho. Bem, como foi a viagem? Eles conversaram por alguns minutos. Leonardo contou sobre as reuniões, os novos projetos, as oportunidades que estavam surgindo. Célia escutava e sorria, fazendo as perguntas certas, demonstrando interesse genuíno. Mas Leonardo, absorto em suas próprias histórias, não percebeu o quanto a mãe estava mais magra, o quanto seus olhos pareciam fundos e sem vida, o quanto sua voz saía fraca e trêmula. Quando ele se levantou para sair, ajeitando o relógio no pulso, Célia quase disse algo. Sentiu as palavras subirem pela garganta como um grito preso há semanas. Abriu a boca, as palavras na ponta da língua tremendo para sair. Meu filho, preciso te contar o que está acontecendo. Preciso te dizer que não estou, bem, que tenho medo, que sua esposa não é quem você pensa que ela é. Mas então lembrou das palavras geladas de Patrícia ecoando em sua mente. Isso cansa todo mundo. Você está se vitimizando. Meu marido trabalha demais para aturar esse tipo de comportamento. E teve medo. Medo de não ser acreditada, medo de ser chamada de louca ou senil, medo de causar um problema no casamento do filho, medo de perder o único lugar que ainda tinha no mundo. Fechou a boca devagar e apenas disse com um sorriso fraco que não alcançava os olhos. Durma bem, meu amor. Fico feliz que esteja de volta. Senti sua falta. Leonardo saiu do quarto, fechou a porta com cuidado para não fazer barulho e desceu a escada de mármore para jantar com a esposa que o esperava linda e sorridente. Célia ficou ali, sozinha no escuro do quarto grande demais, ouvindo os passos dele se afastando pelo corredor, sentindo o peso esmagador da solidão apertar seu peito até doer mais que qualquer dor física. Virou-se de lado na cama, abraçou o travesseiro e chorou em silêncio, como havia aprendido a fazer para não incomodar ninguém. Os dias seguintes trouxeram uma rotina cada vez mais sufocante e opressora para Dona Célia. Leonardo voltara ao trabalho com a mesma intensidade de antes da viagem, talvez até maior, porque os projetos que apresentara aos investidores em São Paulo haviam sido aprovados com entusiasmo e agora ele precisava colocá-los em prática, coordenando equipes, gerenciando prazos apertados, lidando com a pressão de provar que merecia a confiança depositada nele. Saía cada vez mais cedo de casa, às vezes antes das 7 da manhã, voltava cada vez mais tarde. Frequentemente depois das 11 da noite. Alguns dias nem jantava em casa, resolvendo tudo com sanduíches apressados no escritório ou em reuniões que se estendiam até a madrugada, em restaurantes do Savassi, com clientes importantes. Quando estava em casa, trazia o trabalho com ele, grudado no celular, respondendo e-mails, participando de videoconferências, sempre dividido entre 1000 demandas simultâneas. Patrícia continuava com seu sorriso impecável, seus gestos precisos e calculados, sua crueldade refinada disfarçada de zelo e preocupação. Célia já não reconhecia mais a si mesma quando se olhava no espelho embaçado do banheiro nas manhãs difíceis. O rosto que a encarava de volta era de uma estranha, alguém que parecia ter envelhecido 10 anos em poucos meses. O rosto estava cavado, com sulcos profundos, as bochechas fundas que faziam os ossos da face se destacarem,
os olhos sem vida afundados em órbitas escuras. Havia perdido mais de 10 quilos desde que chegara àquela casa há quase 3 meses atrás, cheia de esperança e gratidão. As roupas que trouxera penduravam no corpo cada vez mais magro como panos esquecidos em um cabide velho. Os braços pareciam gravetos frágeis, prestes a se quebrar. As mãos tremiam constantemente por causa da fraqueza, da dor, do medo. A dor nas costas e nos quadris tornara-se companheira constante e implacável, uma presença que nunca a abandonava. Nem mesmo quando conseguia finalmente dormir por algumas poucas horas inquietas, antes de acordar de novo com o corpo todo dolorido. Foi em uma segunda-feira fria de junho, daquelas manhãs em que Belo Horizonte amanhece com neblina cobrindo as montanhas, que tudo começou a escalar para algo ainda pior e mais desesperador. Célia acordou com o primeiro raio de sol atravessando a cortina e não conseguiu se levantar da cama. Literalmente não conseguiu mover o corpo. Tentou virar de lado, como fazia todas as manhãs, mas a dor que explodiu na coluna foi tão intensa, tão avassaladora, que a deixou completamente paralisada, ofegante, com o coração disparado no peito e uma sensação de pânico subindo pela garganta. Tentou de novo, reunindo todas as forças que ainda restavam naquele corpo castigado, tensionando os músculos, rezando baixinho para conseguir. Nada. O corpo simplesmente não obedecia aos comandos do cérebro. Era como se seus ossos tivessem se transformado em vidro, prestes a se estilhaçar ao menor movimento, como se cada vértebra estivesse sendo prensada por um peso invisível e insuportável. Ficou ali deitada, olhando para o teto, sentindo as lágrimas escorrerem pelo canto dos olhos. Ouviu os passos de Patrícia no corredor. Tentou chamar, mas a voz saiu fraca demais. Esperou. Joana chegaria em meia hora. Talvez conseguisse aguentar até lá. Mas Patrícia abriu a porta do quarto. Estava vestida com roupa de ginástica, o cabelo preso em um rabo de cavalo perfeito, a pele brilhando de produtos caros. Olhou para Célia na cama e franziu a testa. Dona Célia, já são quase 9 horas. A senhora ainda não levantou? Eu tentei, sussurrou Célia. Mas não consigo. A dor está muito forte hoje. Patrícia suspirou fundo, aquele suspiro de quem está lidando com alguém extremamente inconveniente. Caminhou até a janela e abriu as cortinas com um gesto brusco, deixando a luz forte do sol da manhã invadir o quarto. Dona Célia, isso já passou dos limites. A senhora está se rendendo à dor, está se deixando dominar por ela. Precisa ter força de vontade. Mas eu realmente não consigo, repetiu Célia, a voz embargada. Sinto como se meu corpo estivesse partido. Patrícia aproximou-se da cama, cruzou os braços e olhou para a sogra com uma expressão que misturava impaciência e algo que parecia desprezo. Dona Célia, vou ser sincera com a senhora porque alguém precisa ser. Esse comportamento está afetando toda a casa. Meu marido está estressado com o trabalho. Chega em casa cansado e ainda tem que se preocupar com a senhora. Eu estou cansada também. Cuidar de uma pessoa que não quer se ajudar é exaustivo. Célia sentiu cada palavra como uma facada. Eu não quero dar trabalho. Eu juro que não quero, então levante dessa cama, agora. Vou contar até 3. Se a senhora não levantar, vou ter que conversar seriamente com meu marido sobre outras alternativas. Outras alternativas. As palavras ficaram suspensas no ar como uma ameaça concreta. Célia entendeu perfeitamente. Estava sendo ameaçada de ser mandada, embora talvez para uma casa de repouso, talvez de volta para o apartamento vazio, onde viveria sozinha até não poder mais. O medo superou a dor por um instante. Com um esforço sobre-humano, colocou a mão na beirada da cama e tentou se erguer. O corpo protestou, cada músculo gritando. Conseguiu sentar na beirada da cama, o rosto branco de dor, suor frio, escorrendo pela testa. Pronto. Viu como consegue quando quer? Disse Patrícia com um sorriso frio. Agora vista-se e desça para o café. Joana deve estar chegando. Patrícia saiu do quarto e fechou a porta. Célia ficou sentada, na beirada da cama, tremendo inteira, sentindo que algo dentro dela havia se partido definitivamente. Não era apenas o corpo que doía, era a alma.
Era a dignidade. Era tudo. Joana chegou minutos depois e encontrou Dona Célia ainda sentada na beirada da cama, vestida apenas com a camisola, chorando em silêncio. Correu até ela. Dona Célia, o que aconteceu? Célia não conseguiu responder. Apenas se jogou nos braços de Joana e chorou, soluçando como uma criança perdida. Joana abraçou aquela senhora frágil, sentindo a raiva crescer dentro do peito. Aquilo não podia continuar. Não podia. Vou te ajudar a se vestir e tomar café. Depois vou ligar para o seu filho, disse Joana com determinação. Não, por favor, ele não vai acreditar e vai piorar tudo. Mas Joana já havia tomado sua decisão. Enquanto ajudava a Dona Célia a se vestir, a descer as escadas com cuidado, a sentar à mesa do café, ela planejava mentalmente como faria. Não podia mais ser cúmplice daquilo através do silêncio. Depois do café, Patrícia saiu para um compromisso. Disse que voltaria apenas no fim da tarde. Assim que o carro dela desapareceu pelo portão, Joana pegou o celular e procurou o número de Leonardo. Ela tinha o contato porque às vezes precisava avisá-lo sobre coisas da casa quando Patrícia não estava disponível. Ligou, o telefone chamou várias vezes até cair na caixa postal. Tentou de novo. Nada. Leonardo devia estar em reunião. Joana deixou um recado. Doutor Leonardo, é a Joana. Por favor, preciso falar com o senhor sobre a Dona Célia. É urgente. Me ligue quando puder. Mas Leonardo não retornou a ligação. Estava em uma apresentação importante para investidores estrangeiros. E o celular ficara no silencioso dentro da pasta. Quando finalmente viu as chamadas perdidas e ouviu o recado, já era fim de tarde. Achou estranho, mas pensou que talvez fosse algo simples, alguma consulta médica que a mãe precisava marcar. Ligaria depois do jantar. Naquela noite, Leonardo chegou em casa e encontrou um jantar especial preparado. Patrícia estava radiante, com um vestido novo, maquiagem impecável. Havia preparado o prato favorito dele, abrira um vinho caro, colocara música. Estava comemorando algo. O que está acontecendo? Perguntou Leonardo sorrindo. Consegui o contrato daquela cobertura na Pampulha, aquela que estava negociando há meses, disse ela, pulando animada. Vai ser o maior projeto do meu escritório. Estou tão feliz. Leonardo abraçou a esposa, feliz por ela, orgulhoso. Jantaram conversando sobre o projeto, sobre as ideias que ela tinha, sobre como aquilo poderia alavancar a carreira dela. A ligação de Joana foi completamente esquecida. Enquanto isso, Dona Célia jantou sozinha no quarto, em uma bandeja que Joana trouxera. Comeu pouco, como sempre. Joana sentou-se ao lado dela e segurou sua mão. Eu tentei ligar para o seu filho, mas ele não atendeu. Vou tentar de novo amanhã. Célia balançou a cabeça. Não adianta, Joana. Ele não vai ouvir. Está muito ocupado, muito envolvido com a vida dele. E eu entendo. Ele trabalha tanto, merece ser feliz. Não quero ser um peso. A senhora não é um peso. A senhora é a mãe dele. Tem direito de ser cuidada com dignidade. Mas Célia já havia desistido. Aquela conversa com Patrícia pela manhã havia quebrado algo dentro dela. A ameaça de ser mandada embora, de perder até aquele lugar que, apesar de tudo, ainda era onde seu filho morava, era demais para suportar. Na semana seguinte, a situação piorou ainda mais. Célia passou a ter dificuldade para comer. Não conseguia mais descer para as refeições, então comia no quarto, sempre em pequenas porções que Joana trazia, escondida de Patrícia, porque a patroa insistia que a sogra precisava descer e comer à mesa como uma pessoa normal. Um dia Patrícia subiu ao quarto no horário do almoço, por volta do meio-dia, e encontrou Célia deitada na cama escura porque as cortinas estavam fechadas. Não trouxe a bandeja de comida que Célia esperava ansiosamente, mesmo sabendo que não teria muita fome. Ao invés disso, sentou-se calmamente na cadeira de madeira ao lado da cama, cruzou as pernas com elegância, ajeitou o cabelo loiro impecável atrás da orelha e começou a falar com voz calma, quase hipnótica, cada palavra escolhida com cuidado, como um predador que sabe exatamente onde atacar para causar o máximo dano. Dona Célia, precisamos ter uma conversa séria e honesta, mulher com mulher.
A senhora já parou para pensar com sinceridade que talvez esta casa não seja o melhor lugar para a senhora neste momento da sua vida? Que talvez a senhora precisasse de cuidados mais especializados, mais profissionais, do que eu consigo oferecer aqui. Célia virou o rosto devagar para Patrícia, os olhos arregalados de medo puro e instintivo, o coração acelerando perigosamente no peito. O que exatamente a senhora está querendo dizer com isso? Patrícia suspirou como se estivesse explicando algo óbvio para alguém teimoso. Estou dizendo, dona Célia, que existem lugares muito bons por aí, muito confortáveis e bem equipados, onde pessoas da sua idade e na sua condição recebem cuidado profissional 24 horas por dia. Médicos disponíveis, enfermeiras treinadas, fisioterapeutas, nutricionistas, tudo o que a senhora precisa. Não seria melhor para a senhora estar em um ambiente assim, preparado especificamente para as suas necessidades? A senhora está querendo me mandar para um asilo? Sussurrou Célia, a voz tremendo tanto quanto as mãos que agarravam o lençol, o mundo girando ao seu redor, todas as suas piores ansiedades se materializando naquela conversa. Patrícia fez uma careta de desaprovação, como se Célia tivesse dito algo grosseiro. Não é asilo, dona Célia, pelo amor de Deus. Que palavra horrível e ultrapassada. São residenciais geriátricos modernos, lugares lindos com jardins, atividades, assistência completa. E, sinceramente, pensando bem em toda essa situação, acho que seria melhor para todos os envolvidos. Para a senhora que finalmente teria o cuidado médico adequado, que obviamente precisa. Para meu marido, que não precisaria se preocupar tanto e se dividir entre tantas responsabilidades. E para mim também, que poderia focar totalmente no meu trabalho, no meu escritório que está crescendo, sem ter que administrar constantemente uma casa com tantas necessidades especiais e tão complexas. Célia fechou os olhos. As lágrimas escorreram pelas têmporas. Por favor, não me mande embora. Prometo que vou melhorar. Vou tentar não incomodar. Patrícia levantou-se, alisou a saia e caminhou até a porta. Então precisamos ver uma mudança real, dona Célia. Porque eu realmente não sei por quanto tempo mais consigo manter essa situação. Saiu do quarto deixando Célia destroçada. A senhora idosa virou-se de bruços no travesseiro e chorou até não ter mais lágrimas. Sentia que estava sendo lentamente apagada, silenciada, eliminada. E o pior, não havia nada que pudesse fazer. Joana, que havia escutado parte da conversa do corredor, entrou no quarto assim que Patrícia desceu. Abraçou Dona Célia e tomou uma decisão. Não importava o que acontecesse com seu emprego. Não importava se Patrícia a mandasse embora. Ela iria fazer Leonardo enxergar a verdade, nem que fosse a última coisa que fizesse naquela casa. Joana esperou pelo momento certo. Sabia que precisava agir com inteligência, não com impulso. Durante 3 dias observou os horários de Leonardo, anotou mentalmente quando ele chegava, por onde passava, quando tinha alguns minutos livres. Finalmente, numa quarta-feira, viu a oportunidade que esperava. Leonardo chegou em casa mais cedo que o normal, por volta das 6 da tarde, porque uma reunião havia sido cancelada de última hora. Patrícia não estava. Tinha ido ao escritório buscar amostras de tecidos para um cliente. A casa estava silenciosa. Joana ouviu o carro entrando na garagem e respirou fundo. Era agora ou nunca. Doutor Leonardo, posso falar com o senhor um momento? Disse ela, aparecendo na porta da garagem antes que ele pudesse entrar na casa. Leonardo, que estava pegando a pasta do banco, de trás do carro, virou-se surpreso. Claro, Joana. Aconteceu alguma coisa? É sobre a dona Célia, senhor. Preciso que o senhor veja algo. Por favor. Havia algo no tom de voz de Joana que fez Leonardo parar e prestar atenção de verdade. Uma urgência. Um desespero contido. Ele fechou a porta do carro e seguiu a funcionária para dentro da casa, subindo as escadas até o quarto da mãe. Quando Leonardo abriu a porta do quarto, levou alguns segundos para processar o que via. Dona Célia estava em pé ao lado da cama, apoiada no criado mudo, o corpo curvado em um ângulo doloroso, as pernas tremendo visivelmente. O rosto estava pálido como papel coberto de suor.
Ela tentava desesperadamente alcançar a cama para se deitar, mas cada movimento parecia uma agonia insuportável. Mãe! Leonardo correu até ela, segurando-a pelos braços. O que está acontecendo? Por que a senhora está assim? Célia olhou para o filho, e nos olhos dela havia algo que partiu o coração dele. Não era só dor física. Era humilhação. Era medo. Era a súplica silenciosa de quem perdeu a voz de tanto gritar sem ser ouvida. Estou tentando me deitar, meu filho, mas dói muito. Não. Consigo dobrar as costas para sentar na cama. Leonardo a ajudou com cuidado a se deitar, alarmado com o quanto ela pesava pouco, como se estivesse segurando um passarinho. Onde está sua pomada? Aquela que o médico receitou? Célia hesitou. Leonardo olhou para Joana, que estava parada na porta. A funcionária deu um passo à frente. A pomada desaparece, doutor Leonardo. Toda vez que eu reponho, ela some de novo. As almofadas que eu coloco nas cadeiras para a dona Célia sentar também desaparecem. A poltrona dela nunca voltou da reforma que a dona Patrícia disse que ia fazer. Leonardo franziu a testa. Como assim desaparecem? Joana respirou fundo. Era o momento da verdade. Eu encontrei as coisas escondidas no closet, senhor, no armário trancado. A pomada, as almofadas, até fotografias que eram da dona Célia. Eu reponho, mas somem de novo. Leonardo sentiu algo gelado descer pela espinha. Olhou para a mãe. Mãe, isso é verdade? Célia fechou os olhos. As lágrimas escorreram. Não queria te preocupar. Você trabalha tanto. Está sempre cansado. E ela é sua esposa. Eu não queria causar problema entre vocês. Que tipo de problema, mãe? O que mais está acontecendo que eu não sei? Foi como se uma represa se rompesse. Tudo começou a sair. Célia contou sobre as cadeiras duras sem almofadas, sobre ser forçada a se levantar quando não conseguia, sobre as ameaças veladas de ser mandada para um asilo, sobre os comentários cruéis disfarçados de preocupação, sobre se sentir invisível e indesejada na própria casa do filho. Leonardo ouvia, e com cada palavra sentia a raiva crescer dentro dele, misturada com uma culpa devastadora. Como havia sido tão cego? Como não percebera nada? Joana acrescentou detalhes que presenciara. O dia que Patrícia forçara Dona Célia a levantar da cama quando ela, literalmente, não conseguia se mover. As refeições controladas, o isolamento, tudo feito de maneira sutil, sempre quando Leonardo não estava, sempre com palavras que pareciam cuidado, mas eram crueldade pura. Leonardo levantou-se, o rosto vermelho de raiva contida. Fiquem aqui, já volto. Ele desceu as escadas rapidamente e foi direto ao segundo andar, ao closet de Patrícia. Pegou a chave na caixinha de porcelana, abriu o armário trancado. E lá estava tudo. A pomada, 3 almofadas, fotografias emolduradas, o xale da mãe, tudo escondido, cuidadosamente removido da vida de Célia. Naquele momento, ouviu o barulho do carro de Patrícia entrando na garagem. Leonardo pegou a pomada e uma das almofadas e desceu. Patrícia entrou pela porta da cozinha, sorridente, carregando amostras de tecido. Amor, você chegou cedo. Que surpresa boa, disse ela, indo beijá-lo. Leonardo deu um passo para trás. Patrícia parou, percebendo algo errado. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Leonardo ergueu a pomada e a almofada diante dela como evidências irrefutáveis. Levou alguns segundos para a ficha de Patrícia cair. Quando caiu, quando ela percebeu que havia sido descoberta, o sorriso desapareceu do rosto dela, como se tivesse sido apagado por uma mão invisível. A máscara começou a rachar. Leonardo, eu posso explicar, disse ela, a voz ainda tentando manter aquele tom doce e controlado que sempre usava. Explique então, disse Leonardo, a voz baixa, mas carregada de uma raiva fria que Patrícia nunca tinha visto nele. Explique por que a pomada da minha mãe, que alivia a dor insuportável dela, estava escondida no seu armário trancado. Explique por que ela está lá em cima neste exato momento, sem conseguir se mover de tanta dor. Explique por que minha mãe emagreceu mais de 10 quilos, praticamente desapareceu, desde que chegou nesta casa há 3 meses. Explique por que a funcionária teve que me mostrar o que está acontecendo, porque você fez questão de esconder tudo de mim.
Explique tudo isso, Patrícia. Estou esperando. Patrícia tentou manter a compostura, ajeitou o cabelo nervosamente, procurou as palavras certas. Leonardo, você não entende a situação como ela realmente é. Sua mãe é manipuladora, você não vê, mas eu vejo todos os dias. Ela se faz de vítima para chamar atenção, para criar problemas entre nós. Eu estava apenas tentando ajudá-la a ter mais força de vontade, a não se entregar completamente à dor e à autovitimização. Foi pelo bem dela, acredite, pelo bem dela. Leonardo praticamente gritou. Esconder a pomada que alivia a dor dela é pelo bem dela. Forçá-la a se levantar quando ela não consegue, ameaçá-la de mandar para um asilo. Isso é pelo bem dela. Patrícia mudou de tática. Os olhos se encheram de lágrimas. Eu estava tentando cuidar dela. Você não está aqui, não vê o trabalho que dá. Eu faço tudo nesta casa, administro tudo, cuido de tudo e ainda tenho meu trabalho, minha carreira. Ela não ajuda, só reclama, só quer atenção. Ela não reclama. Essa é a questão. Ela não reclamou nada. Ficou sofrendo, em silêncio para não me incomodar, e você aproveitou disso. Leonardo, por favor, não deixe ela destruir nosso casamento com essas mentiras. Não são mentiras. Eu vi. Está tudo no seu armário. E eu vi minha mãe lá em cima, destruída, sem conseguir nem se mover. Isso não é manipulação, isso é sofrimento real. A máscara de Patrícia começou a rachar. A voz ficou mais alta, mais desesperada. E o que você esperava? Que eu fosse babá dela, que abrisse mão da minha vida para cuidar de uma velha doente? Ela não é minha responsabilidade. Mas é minha, gritou Leonardo. E eu confiei em você. Confiei que você cuidaria dela, que seria gentil com ela, que a trataria com dignidade. Patrícia percebeu que havia perdido o controle. Tentou se recompor, mas já era tarde. A verdade tinha sido dita. A crueldade tinha ficado exposta. Leonardo, me desculpa. Eu estava estressada, com muita pressão. Não era minha intenção. Podemos resolver isso, podemos... Não. Leonardo cortou, a voz firme. Quero que você saia desta casa. O quê? Patrícia arregalou os olhos. Leonardo, você não pode estar falando sério. Essa é minha casa também. Essa casa foi comprada com meu dinheiro. E você abusou da minha mãe sob este teto. Não vou permitir mais nenhum segundo disso. Pode dormir no quarto de hóspedes esta noite. Amanhã quero você fora daqui. Patrícia tentou argumentar, implorar, manipular. Mas Leonardo estava inabalável. A imagem que tinha da esposa havia se despedaçado completamente. Não havia volta. Naquela noite, Leonardo dormiu sentado em uma cadeira confortável que arrastou para perto da cama da mãe. Recusou-se a deixá-la sozinha nem por um segundo. Tinha levado a pomada, ajudado ela a aplicar com cuidado nas costas e nos quadris, colocado todas as almofadas que encontrou para dar máximo conforto. Trouxe água fresca, cobertores macios, tudo que pudesse fazer pela mãe. Segurou a mão dela por horas a fio, às vezes em silêncio, às vezes conversando baixinho sobre memórias antigas, sobre o pai, sobre quando ele era criança. Me perdoa, mãe. Me perdoa por ter sido tão cego, tão ausente, tão negligente. Me perdoa por não ter visto o que estava acontecendo debaixo do meu nariz. Me perdoa por ter confiado na pessoa errada e ter duvidado da senhora. Me perdoa por cada dia de sofrimento que a senhora passou sozinha nesta casa. Célia chorou, mas pela primeira vez em meses eram lágrimas de alívio e não de desespero. Eram lágrimas de quem finalmente tinha sido vista de verdade, ouvida com atenção, acreditada sem questionamentos. Eram lágrimas de quem recuperava a dignidade perdida. Você não precisa me pedir perdão, meu filho. Você trabalha tanto, tem tantas responsabilidades. Eu não queria ser mais um peso para você carregar. Nos dias seguintes, Patrícia saiu da casa. Não houve escândalo público, não houve briga. Leonardo conversou com um advogado, iniciou os trâmites do divórcio. Patrícia tentou lutar, ameaçou processar, inventou histórias. Mas Leonardo tinha Joana como testemunha, tinha as evidências do armário, tinha o relato detalhado de tudo. A casa mudou completamente. Leonardo cancelou viagens, renegociou prazos. Passou a trabalhar mais de casa.
Contratou uma enfermeira para ajudar nos cuidados da mãe. Levou Célia a médicos especialistas que ajustaram medicações e fisioterapia. A poltrona floral voltou, não para o quarto, mas para a varanda, no lugar de honra. Joana ganhou um aumento e um agradecimento eterno. Tornou-se não apenas funcionária, mas amiga verdadeira. Alguém que teve coragem de fazer o certo mesmo com medo das consequências. Dona Célia começou a recuperar peso, a sorrir de novo. A dor física ainda existia, sempre existiria, na idade dela. Mas agora havia amor ao redor. Havia cuidado genuíno, havia dignidade. O brilho voltou aos olhos. A voz voltou a ter força. Leonardo aprendeu a ouvir, a prestar atenção, a não se deixar cegar pelo trabalho ou pelas aparências. Aprendeu que família vem primeiro, sempre. E que amor verdadeiro se mostra nas pequenas ações diárias, não em casas bonitas ou palavras vazias. Meses depois, numa tarde de domingo, Leonardo encontrou a mãe na varanda, sentada em sua poltrona, com a Bíblia no colo e um sorriso no rosto. Ela olhava para o jardim, para as montanhas, ao longe, e havia paz naquele olhar. Ele sentou-se ao lado dela, pegou sua mão. "Está feliz, mãe? Estou em paz, meu filho. Finalmente estou em paz." E era verdade. Depois de tanto sofrimento, Dona Célia tinha encontrado seu lugar novamente. Não em uma casa perfeita de revista, mas em um lar de verdade, onde era vista, amada e valorizada. Onde podia envelhecer com dignidade, cercada por quem realmente se importava. A crueldade, quando bem disfarçada, pode passar despercebida por muito tempo. Mas a verdade sempre encontra uma forma de emergir, e quando emerge, muda tudo. Às vezes, a justiça chega, tarde, mas quando chega, traz consigo não apenas punição para quem errou, mas restauração para quem sofreu. E essa restauração vale cada lágrima, cada dor, cada momento de espera. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Dona Célia, Leonardo e Joana tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com esta narrativa sobre dignidade, coragem e amor familiar, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nesta história. Você já presenciou situações parecidas? Conhece alguém que precisa ser visto e ouvido como Dona Célia? Todos os dias trazemos histórias intensas e verdadeiras como essa, que revelam o lado mais profundo e real da alma humana, das relações familiares e dos desafios que enfrentamos. Te esperamos no próximo episódio com mais uma história que vai te fazer refletir sobre o que realmente importa na vida.